Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Renê e hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre habitat e nicho ecológico, certo? Eu recomendo, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, pois nós estamos em uma série sobre aulas de ecologia voltadas para o Enem, beleza? Então, se você está interessado em saber o que é habitat e o que é nicho ecológico, eu já peço para você, clica no gostei, se inscreve no canal e já vai compartilhando com seus amigos, porque hoje é dia de nós estudarmos sobre habitat e nicho ecológico, beleza? Então vamos lá, galera. A nossa aula de hoje é sobre habitat e nicho ecológico. Então vamos lá. Professor, o que é o habitat? Então vamos entender o que é habitat. O habitat é o local onde determinada espécie vive na natureza, onde ela é capaz de encontrar seu alimento, reproduzir-se e se desenvolver. Como assim, professor? Não entendi. Vamos entender agora. É o endereço da espécie. Em outras palavras, pessoal, o habitat é o lugar onde uma espécie vive. Aonde você vai encontrar uma espécie é o que nós chamamos de habitat. Por isso que nós dizemos que habitat é o endereço da espécie. Por quê? O endereço, né, onde a gente encontra uma pessoa, por exemplo, é a mesma coisa. O endereço de uma espécie, ou seja, o local onde ela vive, é o habitat, certo? Por exemplo, o leão. Qual é o habitat do leão? Ou seja, aonde é que o leão mora? O leão mora nas savanas africanas, ou seja, esse é o habitat dele. Beleza? Entendeu que habitat é o local onde vive uma espécie, é onde você encontra uma espécie. Professor, e o que é o nicho ecológico? Vamos entender agora. É o que a espécie faz aonde vive, ou seja, no habitat. A espécie ela mora no lugar. Onde ela mora a gente chama de habitat, muito bem. E o que ela faz onde ela mora a gente chama de nicho ecológico. Muito bem, vocês estão muito inteligentes hoje, beleza? Então vamos lá. Por exemplo, vamos imaginar o tamanduá. Um tamanduá, ele mora, por exemplo, um lugar onde você pode encontrar o tamanduá em campos abertos. Ou seja, qual é o habitat de um tamanduá? Campos abertos. E o que ele vai fazer naquele lugar onde ele mora, a gente chama de nicho ecológico. Por exemplo, inclui tudo que o animal come, os seres que se alimentam dele, os organismos que vivem junto ou próximo dele e assim por diante. Por exemplo, no caso de uma planta, o nicho ecológico inclui os sais minerais que ela retira do solo, as partes do solo de onde ela os tira, a relação com as outras espécies e assim por diante. Então não esqueça, nicho ecológico é aquilo que a espécie faz aonde ela mora, beleza? Ou seja, é o modo de vida de um organismo na natureza. O que é o modo de vida de um organismo? É tudo o que ele faz, a forma como ele vive, a forma como ele se alimenta, do que ele se alimenta, os seus parceiros sexuais, a forma que ele descansa, a forma que ele caça as suas presas. Tudo isso ele faz dentro do seu habitat. E o que ele faz dentro do seu habitat é o nicho ecológico, beleza? Por exemplo, nós temos o exemplo do tamanduá bandeiro, como eu já citei. Ele se alimenta de formigas, também de cupins, certo? Ele tem os seus hábitos e todos os seus hábitos, o que ele faz, certo? Dentro do seu habitat, as funções que ele desempenha dentro daquele endereço dele, a gente chama de nicho ecológico, beleza? Então vamos fazer um comparativo entre habitat e nicho ecológico. O habitat é o endereço, ou seja, aonde você vai encontrar a espécie. O nicho ecológico é a função da espécie dentro do seu nicho ecológico. Vou citar um exemplo para vocês entenderem melhor. Você que está assistindo essa videoaula, aonde você é encontrado? Aonde você mora? Na sua casa, certo? Então, a sua casa é o seu habitat, beleza? O que você faz dentro da sua casa, certo? É o nicho ecológico. Deixa eu explicar melhor. Vamos supor que você mora com seus pais, certo? Vocês moram aonde? Na mesma casa, ou seja, você e seus pais possuem o mesmo habitat. Porém, vocês desempenham funções diferentes dentro da casa. Por exemplo, você tem a função todos os dias de lavar os pratos. E a sua mãe tem a função de lavar as roupas e o seu pai tem a função de arrumar a casa. Ou seja, vocês três moram no mesmo habitat, no mesmo lugar. Porém, vocês desempenham funções diferentes, certo? Então, isso é o nicho ecológico. É o que você faz no lugar onde você mora. Beleza? Então, vamos lá. O habitat.
local onde uma espécie vive e vai realizar suas funções. Ou seja, quando essas funções elas são encontradas aonde? No seu habitat. Porém, quando uma espécie ela realiza essas funções dentro do seu habitat, a gente chama de nicho ecológico, que é a relação de um ser vivo com outro, sua forma de alimentação e reprodução. Ou seja, uma espécie ela encontra abrigo, proteção no seu habitat, os seus parceiros sexuais no seu habitat. E a forma como ela se alimenta, a forma como ela se relaciona com esses parceiros, certo? Isso a gente chama de nicho ecológico, beleza? O habitat, local onde encontra uma espécie em um ecossistema, certo? Por exemplo, se eu perguntar aonde vivem os leões, qual é o habitat dos leões? Você vai me dizer savanas africanas, ou seja, é o local onde nós encontramos uma espécie. Já o nicho ecológico é a posição de uma espécie em um ecossistema a nível de desempenho funcional, ou seja, a função que a espécie desempenha dentro de um ecossistema, ou seja, dentro do seu habitat, a gente chama de nicho ecológico. Show? Por exemplo, eu vou citar aqui, acompanho nesse quadrinho em amarelo. Todos os animais nesse esquema possuem o mesmo habitat, pois vivem no mesmo local, o mangue. Toda essa galera aqui desses animais, eles vivem no mesmo habitat, certo, galera? Que é o mangue. Porém, eles possuem nichos ecológicos diferentes, pois cada um interage de diferentes maneiras com o ambiente, desempenham diferentes papéis, certo? Por exemplo, vamos olhar aqui para o caranguejo. Ó. O caranguejo vive em locais no solo, come micro-organismos, eles vivem em tocas, perdão, e come micro-organismos no solo. Vamos olhar aqui para o lobo-alo. Vive, que é esse peixe, vive no mangue quando jovem, alimentando-se de camarões, certo? Outro animalzinho aqui, o mão pelado, habitante temporário do mangue, se alimenta de ovos de aves, camarões e anfíbios. Ou seja, esses três animais que eu citei, ainda tem os outros dois, eles vivem no mesmo habitat, certo? Porém, eles têm nichos ecológicos diferentes, ou seja, eles se alimentam de fontes diferentes, certo? E têm funções dentro desse habitat diferentes, beleza? Outro detalhe. Espécies com nichos ecológicos parecidos competem por recursos ambientais, ou seja, se duas espécies elas têm o mesmo nicho ecológico, ou seja, elas se alimentam da mesma coisa, elas se reproduzem com os mesmos, vamos dizer assim, elas competem até por certo modo com os seus parceiros, elas vão competir em relação ao seu nicho ecológico, ou seja, se uma espécie e outra tiverem o mesmo nicho ecológico, ou seja, eles tiverem as mesmas funções dentro de um ecossistema, elas irão competir, certo? Então vamos agora para algumas questões para a gente fixar melhor esse conteúdo. Ó, essa questão é do Enem de 2012. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira de formar uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu. Pessoal, como eu já expliquei na aula, aqui está falando a forma como esse tamanduá ele se comporta dentro do seu habitat, como ele se alimenta, as suas parceiras, o seu modo de vida. Ou seja, eu estou falando de quê? Nicho ecológico. Então a alternativa correta seria nicho ecológico. Vamos para a próxima questão. Segundo o projeto Tamar, as tartarugas cabeçudas vivem em alto mar quando filhotes e juvenis. Já os adultos vivem em áreas de alimentação situadas em profundidades entre 25 a 50 metros. Marque a alternativa que indica corretamente o nome do conceito ecológico tratado na afirmação acima. Observe que a questão ela está dizendo aonde eu encontro as tartarugas filhotes e juvenis e aonde eu encontro as tartarugas adultas. Se eu falo do lugar onde eu encontro espécie, eu estou falando de quê? Isso que você pensou, do habitat, beleza? E vamos para a nossa última questão. O mico-leão dourado e a onça-pitada são animais encontrados em um bioma muito ameaçado, a Mata Atlântica.
Vamos ao primeiro ponto. Ele está falando que tanto o mico-leão dourado quanto a onça pintada são encontrados na Mata Atlântica, ou seja, os dois eles moram no mesmo lugar, ou seja, eles possuem o mesmo habitat. Então, o mico-leão dourado e a onça pintada possuem o mesmo habitat. Vamos seguir a questão. O mico-leão dourado é um animal onívoro que se alimenta de frutos e pequenos animais, enquanto a onça é um carnívoro feroz que apresenta dentes fortes capazes até mesmo de quebrar casco de jabuti. Agora, ele está falando a forma como o mico-leão dourado se alimenta, ou seja, ele é onívoro e se alimenta de frutos e pequenos animais, e a forma como a onça se alimenta, que ela é um carnívoro. Ou seja, eu estou falando do modo de alimentação, certo? Consequentemente, eu estou falando de quê? Da função e, consequentemente, do nicho ecológico. Então, a alternativa correta vai ser: o mico-leão dourado e a onça apresentam o mesmo habitat, ou seja, eles moram na Mata Atlântica e diferentes nichos ecológicos. Por quê? Porque eles se alimentam, eles desempenham funções dentro do ecossistema diferentes. Beleza, pessoal? Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você não entendeu algo, volta na videoaula, assiste novamente. Alguma outra dúvida, escreve nos comentários, pergunta aí, fica à vontade. Aceito sugestões para as próximas videoaulas, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, deixar o seu like, certo? Ativa o sininho para que você não possa perder as próximas videoaulas. Então, a gente se vê na próxima videoaula. Valeu!